Olá, olá, sejam bem-vindos a esse vídeo, a esse canal. Eu sou Bárbara Vilaverde e toda semana trago conteúdos para que a gente possa refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso desenvolvimento, sobre o nosso crescimento, sobre o nosso progresso, sempre com um toque de autoconhecimento, de espiritualidade, e talvez também te provocando a usar a criatividade. É, Hoje eu gostaria de fazer uma pergunta bem simples, mas talvez a resposta não seja tanto. Você tem sonhos? No vídeo anterior, aqui do canal, eu falei sobre essa nossa, da importância da gente sonhar, idealizar, imaginar uma vida diferente, ou uma vida um pouco melhor, ou ainda, se a gente está super satisfeito com a nossa vida no futuro. E E essa pergunta, né, se você tem sonhos, ela é muito importante. E, para além, né, se você tem sonhos, quais sonhos? O que você deseja realizar, né? O que você deseja viver, experimentar? E por vezes eu converso com pessoas que dizem: "Ah, eu não sei muito bem o que eu quero. Não, eu não tenho muito sonho. Não, eu acho que eu não sei como é que eu me vejo daqui 5 anos." Aí, é tudo bem. Aí eu começo a conversar com a pessoa, tá, mas aí a pessoa diz, não, por agora eu estou ocupado em fazer tal projeto na minha vida. Não, por agora eu estou me dedicando na minha família, ou a reformar minha casa, ou a fazer alguma coisa. E aí a gente não percebe que isso são os nossos sonhos, né? Que talvez a pessoa que esteja reformando a sua casa, porque o seu sonho é ter a sua casa da forma que gostaria, do jeito que deseja, do jeito que sonhou ser. Então, por vezes, como se a gente desmerecesse os projetos que a gente está tocando, os projetos que a gente está realizando, ou aquilo que a gente está se dedicando, porque como a gente já está olhando para aquilo, já está fazendo aquilo, a gente não entenda que aquilo seja um sonho, seja uma meta, né? A gente costuma às vezes pensar que um sonho é uma coisa muito distante, ou grande, ou até fora da nossa realidade, né? A gente tende a achar que um sonho é algo que é fora de total do contexto, mas não é disso que eu estou falando, né? Nem sempre e nem deve ser algo extremamente impossível de se realizar. Mas eu estou falando aqui desses desejos que a gente tem, seja comprar uma casa, comprar um carro, terminar a faculdade, mudar de profissão, casar, fazer um casamento, ter um filho. Todos esses são sonhos e grandiosos também, né? A gente não pode desmerecer a importância deles. Mas não são coisas de, por exemplo, meu desejo é apresentar num estádio com 1 milhão de pessoas me assistindo, né? Não, estou falando aqui coisas do dia a dia. E acaba que essas coisas do dia a dia, às vezes a gente não valoriza. Às vezes a gente não entende que isso é um sonho e a gente não valoriza nem no desejo, nem na imaginação, nem durante o processo, às vezes, e a gente não valoriza, às vezes, na acabativa. Né? Conclui aquele sonho, conclui aquele desejo, e a gente não valoriza como uma grande vitória, como um grande sucesso. Então, a minha reflexão hoje aqui é: quais sonhos que você tem que você não está reconhecendo? Aquelas coisas simples que talvez vai levar 1 ano, 2 anos para acontecer, para finalizar, para terminar, né? Quando eu falo com, por exemplo, com pessoas que são pais, né? Pai e mãe. Eu duvido que um pai e uma mãe não tenham um sonho em relação aos seus filhos, né? De serem bem criados, de verem eles no futuro de determinada forma. Isso é um sonho latente, né, dentro de um pai e uma mãe. E às vezes a gente não percebe, porque está no nosso dia a dia, a gente está no piloto automático e a gente não entende isso como sonho, não valoriza isso como sonho e por vezes não prioriza isso no nosso dia como sonho. Então, a minha reflexão, meu convite aqui hoje é para que a gente possa olhar para esses nossos desejos, olhar para esses nossos sonhos e reconhecer, né, que eles são grandiosos e são importantes e são coisas pelas quais a gente
batalha todos os dias, a gente trabalha, a gente se preocupa, a gente se ocupa, né? Investe tempo. Então, reconhecer esses sonhos como sendo nossos. E se você, né, tem esses ou tem outros ou não acha que não tem sonho, então eu tenho dois convites para te fazer. Perceba a tua volta, perceba pelo que você acorda todos os dias de manhã, perceba pelo que você vibra todos os dias, o que você deseja fazer no próximo ano. E eu tenho certeza que você vai observar, né, esses sonhos do dia a dia e vai conseguir identificar coisas que para você parecem simples, porque talvez você já esteja realizando, mas que sim são grandiosas. A gente precisa aprender a valorizar mais, não só os nossos sonhos, mas valorizar a nossa história, valorizar as coisas que a gente viveu, as nossas experiências, as nossas vivências. E por vezes a gente não valoriza as nossas conquistas passadas, não valoriza os processos que a gente viveu, não valoriza os perrengues que a gente viveu, né? Então, depois que passa, a gente começa, é como se a gente esquecesse o efeito, né? Como se a gente apagasse todo o trabalho que foi feito, todo o esforço que precisou ser feito para conquistar alguma coisa e a gente não valoriza. Não valoriza os nossos sonhos, não valoriza a nossa história, né? Então, eu sei que você que está me ouvindo tem uma história linda, deve ter infinitas histórias de superação, infinitas histórias de vitória, de conquista, de desenvolvimento, de mudança. E por vezes a gente esquece que elas existem, a gente esquece dessa nossa capacidade de se transformar, de criar, de realizar, e a gente não valoriza isso. E aí a gente, por vezes, conta, né, a nossa história para alguém, vai se apresentar para alguém novo. Eu estou passando por esse processo agora, comecei a trabalhar numa empresa nova, então se apresenta, né, para várias pessoas, as pessoas nos apresentam. Então a gente às vezes perde, né, essa oportunidade de reconhecer a riqueza da nossa história, né, de reconhecer a riqueza das coisas que a gente viveu. E às vezes até o outro observa, né, alguma coisa que foi muito, nossa, que legal que tu fez isso, e a gente nem tinha se dado conta, né, que não tinha percebido que era tão legal assim. Então, antes do outro, né, valorizar a gente precisa a gente valorizar a nossa história, integrar todas as nossas versões, integrar todos os nossos passados, né, e olhar para a nossa linha do tempo lá para trás e ter orgulho daquilo que a gente construiu, ter orgulho daquilo que a gente já fez e reconhecer essa nossa capacidade de conquistar, de realizar. E aí, com isso, a gente vai ser capaz de olhar para o nosso futuro, de olhar para os nossos sonhos, de olhar para o que a gente está fazendo agora e perceber que isso também é grandioso. Então, o meu convite hoje é para que você se valorize, valorize a tua história, valorize os teus sonhos, porque sim, eles são grandiosos.